Boa noite, meu irmão, minha irmã. A graça com paz de Jesus encha o seu coração. Com alegria, com paz, com o coração transbordando de gozo do Senhor, nós queremos te convidar a tomar a bendita palavra de Deus, a maravilhosa, a única, perfeita, vitoriosa, imaculada palavra de Deus. Ela é luz para o nosso caminho. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abri-la agora, no meio do nosso culto, quando estamos caminhando para a parte final, quando temos de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da palavra. Abra a sua Bíblia. Livro de Josué, capítulo 24, dos versos 14 a 16. 3 versos apenas, 14 a 16. Vamos abrir a nossa Bíblia? Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, respondendo o povo, disse: longe de nós abandonarmos ao Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Meus queridos irmãos, a primeira geração que saiu do Egito, a que viu poderosos feitos do Senhor no Egito, morreu no deserto por causa de incredulidade do coração. A geração que caminhou no deserto, que viu os poderosos feitos do Senhor, temeu ao Senhor, guardou os ensinos do Senhor, entrou na terra prometida, possuiu o que Deus prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó, que morreram na esperança. Mas a geração depois de Josué abandonou completamente o Senhor e andou por outros caminhos. Por isso nós chegamos àquela conclusão lá do estudo de quinta-feira, no livro de Ezequiel. Aqui, meus queridos irmãos, é assim, o livro de Josué começa com a morte de Moisés. Moisés, o servo do Senhor, está morto. Levanta, pois, e guia o povo para entrar na posse da terra que eu prometi aos seus pais. Portanto, para cumprirdes a missão, diz o Senhor no capítulo 1, não te afastes dos ensinamentos deste livro, antes medita nele de dia e de noite. Eu te abençoarei, eu serei contigo, e todo lugar em que pousar a planta do teu pé, eu dou a este povo. Então, queridos irmãos, Josué, confiado nestas promessas do Senhor, partiu e distribuiu a terra entre as 12 tribos de Israel. Então o Senhor já chamou Josué na sua velhice e avisou a ele que ele iria partir, que estava na hora dele ir ao encontro do Senhor e descansar das suas fadigas. Assim é que Josué aparece neste texto conclamando todos os príncipes de Israel e todos os filhos de Israel a fazerem uma escolha hoje, porque já naqueles dias de Josué haviam falsos deuses, adoração de árvores, adoração de ídolos dos amorreus, ídolos dos saduceus, ídolos dos egípcios, e aí Josué convoca o povo para fazer uma escolha. Por incrível que pareça, ainda hoje, mesmo entre o povo de Deus, é preciso fazer esta pergunta: a quem é que nós temos servido?
Escolham hoje a quem vocês querem servir. Vão servir aos deuses do Egito? E Egito aqui é símbolo de casa de escravidão, lugar de pecado, de morte, de dor, de angústia, de aflição. Vocês querem servir aos deuses deles? Ou vocês querem servir aos deuses dos povos que habitavam esta terra, que o Senhor os expulsou daqui para nos dar posse, para nos dar tudo que eles plantaram, cidades que eles fizeram, casas que eles construíram, pomares que eles plantaram. Deus os expulsou daqui para nos dar a posse, a terra que era deles. Vocês querem servir aqueles ou a estes? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na verdade, o capítulo 24 faz uma retomada, faz uma histórica revisão de tudo que Deus fez através de Moisés e através de Josué na conquista da terra, mas a promessa e a indagação continua ainda forte e vigorosa para nós no dia de hoje, chamando-nos assim: família precisa estar aos pés de Cristo. Família precisa estar na direção que Deus plantou. Então, 3 enunciados que são importantes e eu vou chamar a sua atenção aqui rapidamente para eles. O Senhor, nosso Deus, sempre nos convoca para estar com Ele. Tem prazer em estar conosco e Ele quer estar conosco. Agora, pois, temei ao Senhor e o servi com integridade. Família bendita precisa temer a Deus e servir a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é saber que o Senhor é bom e conviver com o Senhor e submeter-se à autoridade do Deus que criou, que mantém, que sustenta, que guarda, que protege a nossa vida, a nossa família. Temer ao Senhor com integridade. Não é temer o Senhor com a boca e o coração está longe do Senhor, é temer o Senhor com inteireza de alma, alma submissa ao Senhor. Segunda coisa é que o convite para viver numa família abençoada que Josué convoca é assim: escolhei hoje. Esta escolha não pode protelar para amanhã, para depois, para daqui um mês, quem sabe quando eu ficar bem velhinho, ou quem sabe quando eu casar, ou quem sabe quando eu tiver os filhos, ou quando eu tiver os netos, quem sabe quando eu estiver bem empregado, quem sabe quando eu abandonar isto ou abandonar aquilo outro. Não, senhores. A chamada da palavra de Deus é: escolha hoje qual é o melhor caminho para você seguir. Escolha hoje qual é o melhor propósito para a sua família. Escolha hoje o que você quer diante de Deus. Escolha hoje. Tome uma atitude hoje. Josué, diante do povo, fala qual é a sua atitude. E a atitude de Josué é a minha atitude. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro chamado é temer ao Senhor e servir com integridade. Segundo chamado é: escolha hoje, porque eu já escolhi. Eu já escolhi o melhor. Eu escolhi estar com o Senhor. Eu escolhi viver com o Senhor. Eu escolhi a graça de Deus. Eu escolhi o favor do Senhor. Eu escolhi andar com o Senhor. Eu escolhi ser mais do que vencedor por aquele que me amou e se entregou por mim. Josué, então, nos convoca a tomar uma decisão. Esta decisão, com inteireza de alma, com integridade de coração, temer ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O exemplo de Josué, o exemplo daquele líder de Israel que agora estava se despedindo do povo, serviu para exortar mesmo aqueles que estavam recalcitrando, aqueles que estavam trôpegos no caminho, aqueles que já não sabiam mais por onde andar, aqueles que já não tinham mais opção de vida, aqueles que tinham andado tortuosamente por vários caminhos. E então os príncipes e todo o povo tomam uma decisão: não podemos abandonar, porque só o Senhor é Deus. Servi, temei ao Senhor, escolhei hoje
eu já escolhi. E aí o povo traz a sua escolha. A escolha do povo diz o versículo 16, então respondeu todo o povo dizendo, longe de nós abandonarmos o Senhor e servir a outros deuses, porque o Senhor Deus é o nosso Deus. Ele é o Deus de vitória. Ele é o Deus que nos conduz em triunfo. Ele é o Deus que conduziu os nossos pais. Ele é o Deus que livrou nossos pais do Egito. Ele é o nosso Deus que nos guiou os nossos pais pelo deserto. Ele é o nosso Deus que nos colocou aqui. Ele é o nosso Deus que nos preservou dias melhores. Ele é o nosso Deus que nos tem conduzido para a nova Canaã. Escolhei hoje. Mas não pode ser uma escolha trôpega, uma escolha irresponsável, uma escolha titubeante. A escolha tem que ser firme, a escolha tem que ser vigorosa, a escolha tem que ser agora, a escolha tem que ser definitiva, a escolha não pode postergar. O povo responde, nós escolhemos ao Senhor, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Meus irmãos queridos, quando lemos o Evangelho e vemos o nosso Senhor Jesus nos convidando para Ele, e o nosso Senhor Jesus, especialmente em João no capítulo 14, versículo 1, quando Ele diz, não entristeça demais o vosso coração no meio da crise. Não entristeça demais o vosso coração no meio das aflições. Eu vou para o meu Pai, para o vosso Pai, vocês não fiquem tristes demais, não. Eu vou indo para casa. Eu vou para a casa do meu Pai e do vosso Pai. Jesus Cristo, assim como Josué é um protótipo que anuncia a vinda do profeta superior, agora Jesus Cristo nos convida a que a família possa estar reunida ao lado dele. E ele diz, eu vou para a casa do meu Pai, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. A família foi criada por Deus para ser protegida, abençoada, cuidada, dirigida pelo Pai Celeste. A família é uma obra, é uma criação do Pai Celeste. A família é o projeto maravilhoso, extraordinário, feito pelo Pai Celeste, para o bem-estar do homem e da mulher. Para o bem-estar desses dois seres que foram criados para o louvor da sua glória. Estes dois seres foram criados para viver em comunhão um com o outro, em harmonia sincera e verdadeira, mas os dois viverem em comunhão íntima, perfeita, imaculada, uma união de integridade com o Senhor. Uma união de serviço um ao outro e os dois servindo ao Senhor. Uma união que conta a história, que sabe de onde veio, que sabe as aflições que teve de enfrentar para chegar até aqui. Uma família que precisa retrucar e ensinar aos seus filhos, como diz o salmista, que diz assim, o que ouvimos, o que aprendemos, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor. É preciso que a nossa família conheça Jesus, que os nossos filhinhos, desde muito novinho, saibam cantar, saibam orar, desde ainda no berço, ouçam as histórias da Bíblia e conheçam o Deus verdadeiro que nos livrou de perigos e que nos guardou e que nos trouxe até aqui. Então fica fácil tomar a decisão. Escolhei hoje a quem quereis servir. Aos deuses falsos, aos ídolos, aqueles que dizem que podem, mas na hora da aflição não podem coisa nenhuma. Na hora da crise não podem solucionar, como agora. O dinheiro, a riqueza, o poder, as autoridades, ninguém pode valer senão o Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais. As riquezas, as bebidas, ao mundanismo ou a Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Escolhei hoje. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que a sua casa seja um lugar de bênção. Mas se ainda hoje você não tomou a decisão, eu quero que você lembre. A Escritura diz, escolha hoje. Primeiro, eu e a minha casa já escolhemos. Segundo, escolhemos viver com integridade, com lealdade ao Senhor. Terceiro, o povo convocado a escolher disse, longe de nós servir a outros deuses, porque só o Senhor é Deus. Que a sua casa tome a decisão acertada, porque Jesus Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido, e você pode ser alvo desta grande bênção hoje, porque Ele te ama, Ele morreu por você e Ele veio te salvar. Vamos orar? Poderoso Deus, eterno Pai, Salvador nosso, Rei eterno e glorioso, eu te agradeço pela família, pela minha família, pela família da esperança. Eu te agradeço pela casa de cada um dos meus irmãos. E eu imploro que o poder do Altíssimo revista cada um dos meus irmãos, envolvendo com poder, com unção, com graça. Que o Senhor restaure as famílias. Que o Senhor restaure, Senhor, a alegria de viver em família. E que o Senhor salve, ó Deus, alguém que possa estar ouvindo esta mensagem apenas por vontade do Senhor. E que no poder do Senhor possa tomar hoje a decisão de servir ao Senhor com toda a sua casa. E se ainda hoje alguma casa dividida, que a outra parte possa ouvir a voz do Senhor e tomar a decisão para servir ao Senhor com inteireza de alma e de coração, unidos um ao outro e louvando ao Senhor, para que venha o dia glorioso do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora, filhos do Deus Altíssimo, que o amor de Deus, nosso Pai, que o poder de Jesus Cristo, nosso Salvador, que a unção, a graça do Espírito Santo, repouse sobre vós e permaneça convosco até o dia triunfal de nosso Jesus. Amém. Assim te abençoe, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém.